O vice-presidente nacional do PT, Washington Papá, virou notícia ao dizer que armaria a guarda municipal e que, aspas, ninguém enfrenta fuzil com beijinhos. O vice-presidente do Partido dos Trabalhadores, o mesmo que tem figuras históricas na luta pelos direitos humanos, disse isso, gente. O que está acontecendo, hein? Se bem que vindo de Quaquá, eu não me surpreendo. Quem vai contar essa história pra gente é a Daiane Oliveira aqui no Plantão do Meteoro. Vindo do Quaquá, eu não me surpreendo, Dai. Mas, né? É tão caótico, sabe, o PT, mas tem umas figuras assim dentro do PT que você diz, é sério isso? Para quem não sabe, o Quaquá é uma figura que, de fato, ele não surpreende a gente. Quem conhece a declaração de Quaquá não se surpreende, mas, infelizmente, o Quaquá é vice-presidente do PT nacional. E isso é muita coisa. Eu, como vice-presidente do PT nacional, ele tem um conselho, um código de ética partidário, ele tem um direcionamento para seguir e dizer que chacina é vitoriosa, é uma segurança pública que teve êxito, eu acredito que não está ali no código de conduta do partido, não. Se tiver Lula, tem alguma coisa muito errada em relação ao seu partido, tá? Tem umas pessoas que já vou avisar uma coisa aqui desde o começo, Sophie, que o PT, na sua esfera de hierarquia, ele não tem só um vice-presidente, ele tem vários vice-presidentes. O Quaquá é dois vice-presidentes, mas é sim uma liderança dentro do partido, é uma das pessoas que está ali na alta cúpula, é uma das pessoas que manda dentro deste partido. Inclusive, quando o Quaquá virou vice-presidente na última eleição aí, que foi esse ano 2025, não sei se você lembra, Sofia, eu mandei no grupo perguntando, né, o grupo do interno do Meteoro, dizendo: vocês viram isso? O que é que está acontecendo com o PT? Gente, quem votou no Quaquá para ele ser vice-presidente do partido? Que decisão absurda é essa? Mas olha os reflexos dessa decisão aí. Vamos ouvir o Quaquá, Sofia? Temos mesmo que fazer isso? É importante. Vamos lá. É No esse aqui. Ah, prefeito. não. É esse outro, né? Ah, não. É esse aqui primeiro. Desculpa, erro meu, Dai. Gente, que lamentável, que triste aquela foto daqueles corpos enfileirados lá no Complexo da Penha. Ninguém pode ficar feliz com aquilo. Eu via um pai dizendo que deu diversos conselhos ao filho e que o filho continuou andando com os bandidos e que acabou morto naquela operação. É claro que a operação tiveram vários problemas. A primeira delas é que o governador entrou tentando jogar sozinho e botando culpa no governo federal, que é um erro. Né? Um tipo de operação para transformar a vida do povo do Rio de Janeiro, para acabar com o narcotráfico, tem que ser uma operação em que o governo do estado, prefeitura, governo federal, todos se unam, a região metropolitana toda, todos os prefeitos se unam. E a gente pode tranquilamente fazer uma operação com mais planejamento, fechando todo o morro e indo aos poucos dominando o morro. Mas, de certa maneira, por mais que eu fique consternado com as mortes e, sobretudo, com a morte dos policiais, que são as primeiras que nós temos que lamentar. 4 policiais mortos, 4 famílias de heróis do Estado brasileiro perdendo a vida numa operação dessa. Segundo, alguns inocentes morreram, mas obviamente que a grande maioria de gente que portava fuzil, que é soldado do narcotráfico, que oprime famílias, que mata pessoas e que ninguém enfrenta fuzil com beijinhos. Se enfrenta fuzil dando tiro em quem está com fuzil. Então, quem morreu no meio da mata portando fuzil morreu numa guerra. Infelizmente, a guerra podia ter sido mais bem planejada, podia ter sido feita uma ação com muito mais planejamento, fechando o morro, indo sufocando aos poucos o morro, até conquistar, dominar o território. Agora, o mais importante, o território não pode ser um território de guerra. Território que tem que ter urbanização, tem que ter cultura, e aqueles jovens, como nós fazemos aqui em Maricá, por exemplo, tem que ter futuro, tem que ter ensino técnico, tem que ter apoio ao empreendedorismo, tem que ter apoio para os seus aparelhos culturais, para a sua imensa criatividade ser utilizada para o bem e não para o crime. Então eu quero dizer o seguinte:
que sirva de lição. Lição ruim, lição boa, foi ser para ser tirada. Então que agora o governo do estado se una ao governo federal, às prefeituras e vamos combater o crime. Com tiro, bomba sim, para que os traficantes não dominem território, mas sobretudo também com cultura, com educação, com as condições que o povo pobre precisa ter para ter paz. Vamos definitivamente levar paz e emprego e oportunidade para os jovens para que eles não sejam recolhidos pelo tráfico de droga. Paz em quem precisa. Minha gente. Posso falar uma coisa para vocês? Primeiro que a gente precisa entender uma coisa. E desculpa, eu sei que eu vou ser execrada, Sofia, mas eu preciso lembrar isso. Quando Lula foi inaugurar o PP no Rio de Janeiro, em 2011, se eu não estou enganada, ele disse: agora a polícia só vai bater em quem tem que bater. E a gente precisa lembrar disso. Lula, de 2025, jamais vai falar isso, porque ele recebeu uma surra do movimento negro, para parar de falar essas capinhas, sabe? Uhum. Mas é importante que a gente lembre que esse pensamento de Quaquá não é um pensamento apenas do Quaquá dentro do PT, e já foi o pensamento do presidente Lula. Pois é, já foi o pensamento do presidente Lula. Dai, você pode falar com propriedade, porque é só olhar para o PT da Bahia, né? Exatamente. A gente tem no PT da Bahia uma figura que é o Rui Costa, que está ao lado de Lula nesse momento, que é uma das figuras de alta confiança do presidente Lula, que é ministro, e o Rui Costa festejou a chacina do Cabula com 12 pessoas mortas. O PT governa a Bahia, eu não lembro se desde 2005, 2007, mas a gente já tem cerca de 20 anos do PT na Bahia. E o PT na Bahia é o PT. A gente tem a Polícia da Bahia nos últimos 10 anos, que é a polícia que mais mata em números absolutos no país. A gente compete aí com. A Bahia, em 2024, matou mais pessoas, a Polícia da Bahia matou mais pessoas do que a Polícia do Rio de Janeiro. O que acontece no Rio de Janeiro é quando eles fazem uma operação, eles vão lá e eliminam, matam 20 pessoas no mesmo dia, 100 pessoas no mesmo dia. Mas só que em números absolutos, a Polícia da Bahia mata mais. A gente tem, se eu não me engano, Sofia, são 5 pessoas mortas pela Polícia da Bahia por dia. Isso não é pouca coisa, sabe? A gente está falando de polícia, execução de polícia. E o Quaquá com um discurso desse. Inclusive, o Quaquá, gente, tem pior, tá? Ele ainda falou que ele vai fazer alguma coisa legal aí, como o prefeito de Maricá, perdão. Maricá. Bora ouvir o que ele fala? Gente. É absurdo. De Maricá, no Rio de Janeiro, Washington Quaquá, vice-presidente nacional do PT, disse que vai armar a guarda municipal da cidade. O anúncio foi feito através de um vídeo publicado nas redes sociais ao lado do secretário municipal de segurança, Coronel Júlio Veras. No vídeo, Quaquá diz, abre aspas, bandido vai para a vala, fecha aspas. Vamos ouvir. Nós vamos armar a guarda de Maricá. Mas não é só armar a guarda de Maricá. Nós vamos criar um grupamento de ocupação democrática do território. Território foi feito para ser ocupado pelo Estado Democrático de Direito, não pela bandidagem. Não toleraremos bandido com barricada e com fuzil para oprimir morador, para tomar casa de morador. Bandido que entrar nas articulações do Estado, no que é do Estado, que é dar vida boa para o povo, vai para vala. Prefeito que tem coragem enfrenta o crime de cara. Aqui em Maricá não vai ser mole pro crime. Okay. Então, né, gente? Pois é, né? Ok. Inclusive, a gente precisa entender que segurança é um dever de todos, todo Estado, lógico. No entanto, a prefeitura, o município, tem um menor papel em relação ao governo e uma determinação nacional do governo federal. Ou seja, a segurança pública de um Estado é responsável, né? Quem a responsabilidade é do Estado, não do prefeito. Então, é estranho quando o Quaquá traz esse discurso, até porque a Guarda Municipal não pode assumir um papel de segurança que deveria ser da Polícia Militar, da Polícia Civil. Então, assim, é populista, ele está tentando surfar, sim, no sangue das pessoas mortas. E eu preciso lembrar aqui uma coisa, Sofia: as pessoas que foram deixadas na mata
pela polícia militar, porque é isso, não se pensou em laudo, não se pensou em legistas, não se pensou em muitas coisas. E não se pensou nisso porque se você tivesse legista, se você tiver uma autópsia, se você não manipular os corpos, você vai conseguir, por exemplo, encontrar pessoas decapitadas, cujo corpo estava em um lugar e a cabeça no outro. Você encontrou pessoas com os braços amarrados para trás, tiros que foram na diagonal, de cima para baixo, pelas costas, no rosto. Não foi uma operação para prender, foi uma operação de execução. E a gente jamais pode festejar isso ou dizer que todas as pessoas ali eram criminosas, até porque a gente tem morador, pessoa em situação de rua que foi baleada, pessoa que estava na academia que foi baleada, um menino que era pizzaiolo, Sofia, eu estava vendo a mãe dele e a tia dele falando sobre o caso, assim, um menino pizzaiolo, que a dona da pizzaria foi no enterro do jovem, um menino que tinha um futuro todo pela frente. A gente vê até membros da direita, né, como o Ottoni falando sobre a chacina e dizendo, olha, tinha filhos da galera da minha igreja lá e, de fato, não eram criminosos, assumindo o erro. Enquanto isso, a gente tem Quaquá dentro do PT falando desses absurdos e vai continuar dentro do PT, porque o Quaquá não é o único, e ele vai continuar com esses cargos de liderança. É surreal o que vem acontecendo, Sofia. A gente precisa, sim, entender que isso, na direita ou na esquerda, é uma pauta eleitoral. É uma pauta eleitoral que, como você bem colocou, isso não fica só na direita, a esquerda também coloca, apesar de que eu não acho que o Quaquá seja de esquerda, né? O Quaquá é uma das demonstrações que tem gente de direita dentro do PT também. Dito isso, não vamos negar que existe gente dentro da esquerda que faz discursos semelhantes. E o grande ponto que eu já repeti Sofia, Oi, diga. desculpe te interromper, mas você é só para uma questão. No caso do Quaquá, Rui Costa e esse grupo, eu ainda acho que eles são neofascistas. Eu acho que nem é direita, eles são neofascistas. É surreal que eles apoiam. Desculpa, tá? É só para falar isso. Justo, justo. Mas só que eu ia dizer, eu vou me repetir pela 50ª vez essa semana. Isso não resolve nada. Essas chacinas não vão resolver nada. O país amanheceu tão inseguro quanto era antes, na melhor das hipóteses. Se não ficou pior. Mas enfim, porque se a gente quer resolver, a gente tem que ir atrás dos líderes do crime organizado. E eles não estão nas favelas. E daí, como falou muito bem aqui a Brenda Palmieri no nosso chat, em condomínio é só beijinho, né? Em condomínio é só beijinho, beijinho, né, seu Quaquá? Enfim, ficamos por aqui, Dai. Ficamos, Sofia. Pessoal que está assistindo ao vivo, não saiam daí que a gente já volta com mais notícias aqui no Plantão do Meteoro.